Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária para todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. 3 pontos para a nossa meditação. O primeiro, relacionado a São Vicente de Paulo. Nós estamos celebrando também, nesse final de semana, o tríduo em preparação à festa de São Vicente. Encerra amanhã. Antecipamos por conta das festas outras que temos que celebrar. Santa Teresinha, São Miguel Arcanjo, né? Na próxima semana estaremos celebrando. Quando a gente celebra São Vicente, talvez a primeira coisa que venha à nossa mente é os vicentinos, né? Que estão organizados, né, nas diversas paróquias e nas diversas realidades da nossa arquidiocese, né, como aqueles que, entre aspas, ajudam na caridade. Não é isso que vem
a nossa mente quando a gente celebra São Vicente? Ou outra coisa vem no nosso coração quando a gente celebra? Veja, isso é o que está em evidência. Mas tem duas realidades que não é muito evidenciada na própria história de São Vicente que vale a pena a gente refletir. A primeira, o cuidado dele para com os pobres não era, por uma forma de manipulação como se vê hoje em dia. Hoje em dia, quando se fala de cuidado, respeito para com os pobres, traz escondido uma série de outras realidades que não tinha nada a ver com o cuidado dos pobres dedicado a São Vicente. A dedicação de São Vicente para com os pobres. São Vicente via na pessoa do pobre o próprio Cristo. E por isso ele cuidava, por isso os pobres era a sua maior paixão. Porque ele via na pessoa do pobre a presença de Cristo. Portanto, conforme aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. A parábola do bom samaritano, do Evangelho de Lucas, como também o capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste. De perceber a presença de Jesus. E porque percebe a presença de Jesus, trata-o como se fosse o próprio Cristo. É essa a grande diferença que nós precisamos aprender com São Vicente. Eu disse que eram duas, mas são três. A segunda o cuidado que Vicente tinha para evangelizar e pregar para os agricultores, para o pessoal da roça. Ele dedicava bastante parte do seu tempo para evangelizar, para catequizar os agricultores, para que os agricultores pudessem servir a Jesus também por meio do seu trabalho. Outra lição que nós devemos aprender. A terceira lição, talvez a mais surpreendente, a mais surpreendente, ao menos para mim, é que São Vicente se dedicava muito na formação dos futuros padres, dos novos padres e dos futuros padres, a ponto de organizar grupos de reflexão da palavra para ajudar os padres recém-ordenados a exercerem bem o ministério da palavra. Você já tinha percebido isso? Com certeza, Você que já estudou um pouquinho sobre a vida de São Vicente sabia de tudo isso. Mas três características que não é uma exclusividade do santo, no caso São Vicente, mas é um chamado que Deus faz para todos os cristãos. Todos nós que nos colocamos a caminho de Jesus somos convidados, entre aspas, convidados a imitar as virtudes de São Vicente. E hoje me chama muito a atenção que as pessoas são famosas, se tem um grande número de seguidores nas redes sociais. Você avalia as pessoas, uma pessoa famosa tem milhões de seguidores nas redes sociais. É assim que avalia. Eu penso que para ser famoso deveria ser considerado ser imitador das virtudes do santo. Assim deveria ser considerado uma pessoa para ser famoso. Quer saber se uma pessoa é famosa de verdade? Observa se ela tem as virtudes dos santos. Pronto. Você vai ver que os seguidores nas redes sociais vai cair. Porque parece que santidade não traz ibope. Não traz ibope. Mas viva a santidade com a radicalidade do Evangelho, como os santos viveram, você vai ver se não traz ibope. Viva a santidade em todos os aspectos da vida, imitando as virtudes de São Vicente. Segundo ponto. Nós celebramos hoje, com grande alegria,
aniversário de ordenação do diácono. E, providencialmente, uma data, né, celebrada, no nosso caso, no contexto da festa de São Vicente, que tem tudo a ver com o ministério sacerdotal, com o ministério diaconal, né, exercido pelo diácono. Ministério sacerdotal também, de um certo modo, né, porque ofereceu a vida, né, porque entregou-se, porque abdicou-se de uma série de situações na própria realidade familiar, né, nesses 23 anos, com a permissão da família, né, porque se a família não permitisse, né, se a senhora, sua esposa, dissesse não, né, não seria diácono. Isso é a beleza da igreja. É diácono para servir a igreja com a permissão da esposa, escolhido pela igreja com a permissão da esposa. Se a esposa, as esposas dos diáconos escreveram uma carta, né, a próprio punho, né, para que autorizasse né, ser diácono. Se ela escrevesse na carta, não vai ser diácono porque eu não quero, a igreja não ordenava. Né? E olha que coisa impressionante essa realidade. Se une, né, a uma unidade profunda da vocação diaconal, como, né, na vocação diaconal, a vocação matrimonial. Né? Existe na igreja, como você sabe, duas maneiras de ser diácono. É o diaconato permanente, que é o caso do diácono Valmir e do diácono Silvio aqui presente, e diácono transitório, né, que será o caso do seminarista David, né, se Deus quiser, no início do ano que vem, ele estará sendo ordenado diácono. Ele é diácono transitório, que vai ficar só uns meses como diácono e depois, se Deus quiser, será ordenado padre. Então, a vocação colocada a serviço da igreja, a serviço de Jesus Cristo, se abdicando de uma série de situações, de uma série de realidades que seriam normais para todo mundo, né? Se abre mão, se renuncia para servir a igreja de Cristo, para estar à disposição de Jesus, servindo todos os membros da igreja, né? Vivenciando diversos momentos, né? Entre batizados, casamentos, celebração de exéquias, conforto espiritual para os enfermos, aconselhamento, direção espiritual, e assim vai, né? Abrindo mão, né, de grande parte da sua vida e dedicando inteiramente para a construção do reino. Se assemelhando, portanto, embora não seja necessariamente São Vicente o padroeiro dos diáconos, tornando-se semelhante à entrega de São Vicente. No quesito de amar a Deus sobre todas as coisas e colocar-se a serviço da comunidade. Como um bom cristão, né? Dom Júlio gosta de repetir, antes de ser diácono, é cristão. Né? E por isso hoje o diaconato faz toda a diferença, porque é um cumprimento da vida cristã. Né? E eu, né, como padre, agradeço, né, a generosidade, o carinho, a dedicação que tem para com as coisas de Deus, né, acompanhando nesses quase 5 anos que nós estamos juntos. Né? Então, a exemplo do diácono, que hoje celebra 23 anos de ordenação diaconal, que nós também nos coloquemos à disposição de Jesus. Nós também saibamos nos colocar à disposição de Deus. Né? Aí vem o terceiro ponto e o último ponto dessa minha reflexão. O profeta Isaías, na primeira leitura que nós ouvimos, chama a atenção do povo para uma conversão profunda. E uma conversão profunda significa andar nos caminhos do Senhor. Mudar de vida, mudar de atitude, mudar de pensamento, segundo aquilo que Deus orienta. O profeta Isaías está exercendo a sua atividade profética num contexto bem complicado. Estamos aqui ali por volta de 720, né, ou 700 e um pouquinho antes, né, antes
de Cristo, num contexto onde parte do povo de Israel foi exilado na Babilônia. Parte do povo de Israel rejeitou por completo os mandamentos do Senhor Deus. Assim como o profeta Jeremias, assim como o profeta Ezequiel, assim como o profeta Amós, anuncia para o povo, dizendo, se não converter, não voltar para o Senhor, não caminhar nos caminhos do Senhor, a destruição vai acontecer. E o povo não ouviu, o povo não deu ouvido. O que aconteceu? As 10 tribos que faziam parte do reino, do reino do norte foram destruídas. Total. Não existe, ninguém sabe onde foi. Porque não obedeceu. Não é que Deus vai mandar catástrofes e destruições se nós não obedecê-lo. Mas os apelos estão aí. E a gente precisa descobrir onde nós precisamos nos converter. Onde nós precisamos mudar de vida. Paulo, na carta aos Filipenses, nos traz uma frase que eu acho sensacional. Para mim, viver é Cristo. E morrer é lucro. Deixa eu brincar. Você ficaria feliz se morresse agora, assim, pá, bufe? Está pronto para ir para o encontro do Senhor e celebrar eternamente na glória? Se o Senhor chamasse você agora, nesse momento? Não responda nada, não. Fica só, fica em silêncio. Porque a gente vai dizer, eu até gostaria de estar, morrer para estar com Cristo. Quem diz que coisa ruim? Eu gostaria. Mas eu estou preparado para isso? Aí a gente já acrescenta logo, mesmo antes de terminar a frase, não, Senhor, tenha um pouquinho de misericórdia de mim ainda, porque eu não estou ainda pronto a essa altura. Morrer para mim é Cristo. Viver é lucro. Então a gente avalia se nós estamos verdadeiramente convertidos, se tudo que nós pensamos e tudo que nós fazemos está relacionado às coisas de Deus na sua vida. Avalie você mesmo, você já tem a resposta. Tudo que você faz, tudo que você pensa, todas as realidades, em todos os aspectos da sua vida, está relacionado a Deus? Se a resposta for não, você já identificou onde você precisa de conversão, onde você precisa de mudar. Simples assim, conclusão tranquila, sem nenhuma dificuldade. Então, se aquilo que nós pensamos ainda não é relacionado a Deus, nós temos aí uma lista de pontos aonde nós precisamos mudar. E se não mudar, não pode contemplar a Deus. Deus pede esta conversão constante sempre de novo e cada dia um pouquinho mais. Nessas áreas e nesses pontos da nossa vida. Onde não está ainda convertido. E aí a gente olha para o texto do Evangelho. Claro que esta parábola da vinha vai se aplicar ao povo de Israel diretamente mais adiante. No 27º domingo vai se aplicar inteiramente ao povo de Israel. E é do povo de Israel que está falando. Mas também uma realidade muito palpável que talvez você também já tenha experimentado. Eu vou usar um exemplo. A pessoa fez um encontro, fez um retiro, passou por uma experiência, ouviu uma pregação, passou por um momento forte de encontro com Deus e teve a vida totalmente transformada. Essa pessoa se coloca à disposição da comunidade, da igreja, para fazer o que quiser, fazer o que precisar. Lava banheiro, limpa chão, carrega lixo, trabalha na cozinha, vai para a intercessão, vai rezar, vai visitar doente, vai visitar os pobres, arruma cesta e está com uma disponibilidade fervorosa. Todo mundo que olha fica admirado. Olha que bonito o que fulano, ciclano está fazendo. Aí tem aqueles que fazem seculoro que estão na igreja e que não têm tanta disponibilidade, que não assumiram com tanto amor, com tanto carinho as coisas do reino de Deus,
começa a se comparar. Eu estou há tanto tempo na igreja, ainda não consigo fazer isso que a pessoa está fazendo. Aí começa, né, a chicotear, a descer a lenha, porque a pessoa que teve uma conversão inicial, recentemente convertida, está fazendo muito mais do que eu fiz durante 50 anos. Aí começa a criticar, começa a dizer, começa a falar mal, começa a criticar, começa a fazer um monte de coisa. De repente, né, a pessoa que estava naquele fervor acaba se desanimando também. Né? É os ciúmes que apresenta no Evangelho. Porque quando este homem que foi contratado na última hora, né, recebeu uma moeda de prata, quem foi contratado primeiro achou que deveria receber mais. Né? E aí questionou: você vai pagar a mesma quantia que pagou para esse que trabalhou só uma hora para nós, que trabalhamos o dia inteiro, que suportamos o sol quente, né, que suportamos o cansaço do dia, vamos receber a mesma quantia? Fulano que começou ontem já está fazendo muito mais coisa do que eu que estou há 50 anos. É como se criasse na cabeça nossa e na cabeça dessas pessoas descritas, como se Deus fosse nosso empregado e que Ele fizesse as coisas para nós do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. Se Deus não fizer do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos, a gente fica frustrado e a gente fala assim: eu não vou mais na igreja, eu vou deixar de rezar, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Aí vira aquele mimimi, né? Porque acha que Deus deve fazer as coisas do jeito que Ele quer. Deus é o único que tem a liberdade de fazer tudo quando Ele quer, do jeito que Ele quer, para quem Ele quer e se Ele quiser. O único que tem a liberdade de fazer as coisas desse jeito. Os demais, ninguém. Então Deus não é nosso empregado e também não é nosso patrão. Ele é nosso Pai. E a parábola, né, do Evangelho nos ensina que Ele deseja manifestar o seu amor para com todos. Porém, contudo, entretanto, todavia, não são todos que estão abertos, não são todos que estão disponíveis, não são todos que têm o coração, né, desejoso de fazer a vontade de Deus. Muitos querem fazer a sua própria vontade e não se abrem a Deus. Passam a vida inteira na igreja, 50, 100, 200 anos trabalhando para a igreja e trabalhando na igreja, e não fizeram nenhuma experiência profunda com Deus. E aí, quando alguém que fez alguma experiência profunda com Deus começa a se destacar, aí começa a se roer de ciúmes, começa a se roer de inveja. Claro que essas coisas não existem aqui, só lá em Plutão, né? Isso tudo é tudo imaginação da cabeça do padre. Evidentemente que não existe nenhuma semelhança em lugar nenhum aqui, nem na cidade de Porto Feliz e nem nas cidades da redondeza. Não é verdade? Não existe. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus e aprender dele as atitudes que nós devemos ter para servir a Deus verdadeiramente e manifestar a nossa busca pela santidade em todos os aspectos da nossa vida, como fez São Vicente. Que a gente possa viver assim, dessa maneira. E por intercessão de São Vicente, e também hoje é dia de São Padre Pio, né? Que por intercessão de São Vicente e de São Padre Pio, a gente consiga seguir Jesus e amá-lo com todos os afetos do nosso coração, para que a gente não fique parado, né, nos mimimis, para que a gente não fique parado, né, nas realidades mundanas pela qual nós estamos inseridos, mas que a gente consiga, pela graça de Deus, ultrapassar tudo aquilo que é material e fixar o nosso coração em Deus, observando Jesus, né? Para que a gente possa um dia, como Paulo, dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.